Olá! Dando continuidade às comemorações em relação ao mês do advogado, damos sequência ao nosso podcast Conexão Jurídica, nesse novo episódio, com os ex-presidentes, Dr. Giovanni Andrighi, Dr. Vladimir Casarim, Dr. Vitor Hugo Muraro Filho. É um resgate, um tributo especial à nossa história, à nossa profissão e àqueles que contribuíram para a advocacia de Lagoa Vermelha. É hora de receber os ex-presidentes, advogados que deixaram um legado de trabalho, ética, coragem e liderança. Dr. Vitor Hugo Muraro Filho, ex-presidente, na gestão 2004 a 2008. Dr. Giovanni Andrighi, ex-presidente, na gestão 2009 a 2015. Dr. Vladimir, ex-presidente, na gestão 2016-2019. Sejam bem-vindos. Boa tarde, doutor Vitor, boa tarde, doutor Giovanni, boa tarde, nosso presidente Aldemar. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento de, vamos dizer assim, de descontração, para que a gente possa falar um pouco daquilo que a gente viveu na condição de ex-presidente. Doutor Giovanni. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde, doutor Vladimir. Boa tarde, presidente. É uma grande satisfação nós estarmos aqui participando desse momento jurídico, né, em comemoração ao mês do advogado, uma vez que a gente pouco se encontra ultimamente em razão do processo eletrônico e outras mazelas da advocacia. Nós acabamos perdendo aquele contato que nós tínhamos no dia a dia na lida forense. Então é um prazer estar com os colegas aqui neste momento. Boa tarde, presidente Aldemar. Boa tarde, doutor Giovanni, doutor Vladimir. Primeiramente agradeço, presidente, esse convite e parabenizo pela iniciativa de nós fazermos esse resgate, porque acredito que as pedras vão se consolidando com o tempo, né? Então, é muito importante fazer com que cada um de nós possamos, de uma forma ou outra, trazer algumas questões que envolveram as nossas gestões. Obrigado. E como o doutor Vitor coloca, o futuro depende do passado, né? Se o passado foi bem construído, a base da sustentação, o futuro, obviamente, vai ser de sucesso. Pela ordem cronológica das gestões, né, começo fazendo questionamentos ao Dr. Vitor. Lá na época da sua gestão, quando assumiu a gestão da subsecção de Lagoa Vermelha, qual era o contexto da advocacia na época e quais foram as primeiras medidas ou prioridades, digamos assim, da gestão 2004-2008? É assim, presidente Aldemar. Nós vínhamos assim de gestões muito muito atuantes. Eu lembro muito bem das duas gestões anteriores, do Dr. Sérgio e do Dr. Paulo. Nós vínhamos gradativamente com pleitos muito importantes, muito importantes. Nós vimos com o pleito do Dr. Vladimir, nós vimos com o pleito sempre lutando pela vara do trabalho, que na época nós tínhamos o posto de conciliação e julgamento, quer dizer, tínhamos a junta de conciliação e julgamento e o posto em Lagoa Vermelha, né? Mas antes disso, o Dr. Giovanni lembra bem, nós íamos à vacaria 2, 3 vezes por semana, né, Vladimir? Íamos aqui, sei lá, furando pneu, consertando, né, indo para si, e clientes indo daqui e dali para nós fazer as audiências lá 2, 3 vezes por semana. E isso e eu me lembro na época do Dr. Sérgio, que daí trouxe para nós começarmos a fazer as audiências em Lagoa, né, audiência em Lagoa. E depois, então, essa eu me lembro que foi uma pauta da vara do trabalho, para a criação da vara do trabalho, para a transformação da junta em vara. Me lembro também que no início, lá em 2004, nós começamos a falar, na primeira assembleia que nós tivemos lá, nós começamos a falar na construção do novo prédio do Fórum,
que depois ele veio, né, e se consolidou lá, né, acho que foi em 2008, 2009 que o prédio foi construído, 2008, se eu não me engano, o prédio do Fórum ali, o novo prédio. Então, o contexto, assim, dos pleitos principais eram esses, assim, que eu me lembro, mas também, como é que era a advocacia, só fazendo uma pincelada, a advocacia era aquela que você chegava no fórum, abria a porta, entrava, cumprimentava o servidor, né, cumprimentava o servidor, batia um papo, você olhava, você chegava no cartório, a porta geralmente estava aberta, né, depois de umas horas em diante que só encostava, você chegava lá, você enxergava todo mundo. E aí você já conversava com todo mundo, né? Quer dizer, o contexto era tudo bem, que nós estamos falando lá há alguns anos, né? Mas o contexto da advocacia era uma advocacia mais próxima. Uma advocacia considerada mais humana, a meu ver. Mais próxima ao judiciário, ou ao cliente, enfim. As pessoas, como um todo. As pessoas. Porque o que acontece? Tudo toca tudo, né? Uma coisa, eu tô tendo contato com o servidor que reflete no cliente, que reflete na cidadania, que reflete na profissão. Me parece que o contexto era esse, ele era mais... Era a época, né? Nenhuma censura, mas já fazendo uma pequena censura do que está acontecendo hoje. Doutor Giovanni, mesma pergunta, talvez época diferente, mas não tão distante à gestão do Dr. Vitor. Qual era o contexto da advocacia e as medidas e prioridades da gestão? Bom, inicio também da mesma forma o Dr. Vitor. Nós vínhamos todos caminhando numa sequência positiva. O Dr. Vitor esqueceu que nós tivemos depois da criação da Vara do Trabalho, que foi na sua gestão, né? Aí depois nós tivemos o problema do juiz, Dr. Jorge. Mas chegamos lá, eu pensei em chegar lá, eu fiquei em 2004 ainda, mas vamos avançar, é verdade. Então assim, depois, né, nós tivemos aí, né, na sequência, que é do Vitor, a tentativa de fechar a Vara do Trabalho também foi na tua gestão. Né? Então nós íamos numa sequência, cada um fazendo uma parte, e por isso o Aldemar está aí hoje, né? É aquilo que você falou. Ninguém está aqui se não tiver um passado construído. Né? Então, independente de quem estava lá, por mais erros que tenha, sempre tem acertos. Né? E eu coube na minha gestão, coube a minha iniciar a doação do terreno com a prefeitura, passar pela Câmara de Vereadores, a doação do terreno, depois o projeto, a construção da sede, que culminou no final do meu mandato, do meu segundo mandato, a inauguração da sede. Nesse também período a gente teve todo aquele, dos 50 anos da OAB, todo aquele trabalho que foi feito para divulgar os 50 anos da OAB. Foi o primeiro evento de uma magnitude, até assim, como é que nós arriscamos, vamos dizer assim, lotar o CTG Alexandre Pato, com a sessão da Câmara, a sessão solene da Câmara de Vereadores, em conjunto com o evento da OAB lá no CTG. Também concluímos lá, terminamos de concluir, que iniciou também lá atrás a construção da Casa do Parque nosso, que depois acabou a partir de um primeiro convite para a doutora Sulamita, né, para vir à Lagoa Vermelha. Depois de lá para cá, nunca mais a seccional deixou de participar do rodeio. E nós viemos ampliando no início. Fazíamos as reuniões aqui na cidade, almoçávamos no restaurante do CTG. Posteriormente, nós começamos a evoluir e conseguimos hoje, nos últimos anos, receber todos os colegas na própria casa da OAB no Parque. Então, de minha parte, na minha gestão foi mais tranquila nesse aspecto. Tivemos os problemas de servidores, que era crônico na época, várias vezes fomos no tribunal, né? Tivemos problema de juiz que tirava férias, laudo, que também nos levou ao presidente do tribunal, na época, Dr. Léo Lima. Então, em síntese, mais ou menos, era isso que passou na minha gestão. Em relação como é que era o dia a dia, eu assino embaixo as palavras do Vitor. Tínhamos esse carisma, esse afeto diário no fórum. O encontro era na sala da OAB, era no fórum, tu abria a cancela, entrava lá, cumprimentava o Volcinei, cumprimentava o Argeu. No primeiro momento era só 2 varas, né?
depois que veio a terceira vara, lá atrás, havia esse contato direto, que, na minha visão, e eu digo que é uma crítica também, a pandemia é um divisor de águas. Né? A partir da pandemia, o serviço público entendeu que trabalhar home office era a mesma coisa e nos distanciou. Aí veio mais o processo eletrônico e hoje os fóruns hoje praticamente é abrindo aspas, um bodegão de interior, um deserto. É uma pena, na verdade, né? Doutor Vladimir, subsequente à gestão do doutor Giovanni até 2018. Isso. O contexto da advocacia e as prioridades da gestão seria a mesma sequência de inauguração do fórum ou espaço, enfim? Aldemar, eu sou dos presentes aqui quem teve o privilégio de trabalhar em todas as gestões. Eu fui tesoureiro do Dr. Vitor na sua última gestão, né, Vitor? Exatamente. Eu fui tesoureiro do Dr. Giovanni por 2 vezes, né? Então, eu conheço essas situações por eles vividas, sei do quanto foi difícil, né? Você advogar e você ser presidente da OAB. Aliás, até conversei contigo antes, quando você se propôs a sair de candidato, e falei das dificuldades que o cargo leva ao profissional em si, né? Mas também daquilo de bom que traz o cargo de presidente. Eu lembro bem lá na gestão do Vitor, na segunda gestão, né, Vitor, do evento que, na verdade, coroou a tua gestão, que foi os 50 anos. Não foi na minha. Desculpa, foi na tua? Acho que foi 50, foi no então, de qualquer forma, eu quero dizer que foi um evento de uma magnitude uma grande magnitude, que realmente foi muito além daquilo que a gente esperava. Exigiu muito trabalho da gente, organização, mas foi um marco para a história da advocacia de Lagoa Vermelha. Dando continuidade à tua indagação, Aldemar, o período 2016 a 2018 foi um período praticamente de transição da advocacia. Nós passamos a trabalhar mais afincamente com o processo eletrônico, né? Começamos a abandonar o processo físico e para se voltar ao processo eletrônico. Assim, para quem é mais antigo na advocacia, sabe o quanto isso até é doloroso. A gente tem um certo saudosismo com o sistema antigo e me parece que era muito, mas muito mais humano. Foi a questão que o Vitor colocou antes, né, em termos de advocacia. Claro, nós tínhamos um número mais reduzido de profissionais e a gente interagia muito mais. A gente interagia com colegas, a gente interagia com funcionários, né? E isso, com o passar dos anos, foi se perdendo. Eu falava há pouco com o Vitor, que quanto tempo fazia que eu não via o Vitor, né, Vitor? Isso que a gente trabalhou junto, os nossos escritórios são próximos. Exatamente. Mas ou a gente se encontrava na vara do trabalho, ou a gente se encontrava no... Hoje a gente perdeu esse contato. Nós estamos ficando, assim, advogados ermitões, né? Isso não é bom, não é bom, né? Quando a gente muitos acertos, muitas conversas, muitos processos findaram numa conversa no corredor do fórum, coisa que hoje não acontece mais. Exato. Né? Então, eu me reporto assim com certo saudosismo à advocacia, que não muito distante, né? E também dos tempos que a gente esteve à frente da instituição. Foram bons tempos. Questionamentos que foram colocados aqui, e até o Dr. Glad fez referência que participou da gestão, inclusive, do Dr. Vitor e do Dr. Giovanni. Algum registro de composição nas gestões? Minha gestão era Vitor Hugo presidente, secretário, vice-presidente, enfim, que queiram registrar a participação de algum colega. E sigo também, aproveitando, percebi que há conquistas que motivou o orgulho por parte
no cargo como presidente. Também, se quiserem expor, olha, na minha gestão, um fato que ocorreu e que acredito, ao meu ponto de vista, que seria um motivo de orgulho para mim e na gestão e que marcou a gestão, né, podem referenciar. Bom, continuo eu, então, aqui, presidente. Isso. Então, tá. Então, eu lembro, vamos dizer assim, para não... Na época eram 5 e 5, né? 5 e 4, 5 da diretoria e 4 conselheiros, mas eu vou, para não... Vou dizer, a primeira gestão minha fui eu, o presidente, né? A Márcia Catapã, a doutora Márcia Catapã vice, e o Carlos Ferri tesoureiro, né? Na segunda gestão, o Giovanni, né? De vice, né, Giovanni? E o Glad de... Tesoureiro. Então, veja assim que... Né? E quando faz a pergunta ao presidente, assim, ó, faz a pergunta da gestão, assim, do que a gente... Claro que a gente se orgulha muito de ter, né, de ter trabalhado, de ser tido dirigente de ordem, assim, porque a nossa instituição é a profissão que a gente escolheu, né, pra gente viver, né, da nossa família e tal. Mas só que isso tudo, eu acho que é importante, quando a gente fala, assim... de orgulho no que a gente fez, é muito importante dizer que nós sempre fomos um grupo, sempre fomos uma equipe. O fato de eu estar presidente na oportunidade em que, por exemplo, foi inaugurado, que o Dr. Giovanni falou aqui, foi inaugurado em 2005 aqui a Vara do Trabalho. Foi inaugurado, foi todo aquele movimento para poder encontrar um lugar, até que se encontrou lá em cima do Banco do Brasil, lá no segundo piso, lá do Banco do Brasil, na parte superior, né? Foi, que eu disse que se estabeleceu assim, se transformou em Vara do Trabalho. Depois nós tivemos também a questão da construção do fórum, né? Mas isso tudo com trabalho, como o Glad disse, que nós estávamos tudo assim juntos na época, com relação a... Viaja a Porto Alegre. Viaja a Porto Alegre, cara, e audiência com um e audiência com outro. Não dava, eu me lembro do fórum, Vladimir, do Marco Antônio, hoje falecido presidente do tribunal, Marco Antônio, e a Ieda Crucius era a governadora do estado. Aí daí o Marco Antônio fazia aquelas turnê pelo interior para ver, nós estávamos com aquela do fórum, vamos instalar o fórum, daí o pessoal aqui tinha aquele costume também de, mas botar o fórum longe do centro, o pessoal acostumado no banco, na rodoviária, no fórum, tudo é a pé, né? Mas a gente tivesse que pegar um carro, daí que surgiu a hipótese ali do lado do Polivalente, surgiu a hipótese lá na Cíntia, daí surgiu aquela hipótese que daí com o Volpato lá, que foi feito, que diga-se de passagem, né, que também esteve muito engajado na nossa construção do fórum, o Volpato, o prefeito Conselho Volpato. Uhum. Nós fomos lá e foi cedido aquele terreno para fazer aquela permuta, e eu me lembro, doutor Giovanni, de uma oportunidade que daí, como o presidente do Tribunal de Justiça, o Marco Antônio, ele tinha um jeito, né? E era um jeito assim, ele era assim, tipo, ele era um jeito que ele chegando bem, assim, né? E daí ele criou um conflito com a Ieda lá, com a governadora Ieda, por causa das construções do fórum. Daí ele veio aqui e disse, não tem mais construção. Chegou aqui com a comitiva dele no fórum, não tem mais construção, porque a governadora não pode ser possível isso. Não tem mais construção. Tá, daí o que vamos fazer? Eu conversei com o pessoal aqui, com os colegas, e um dia deu uma chuva, eu nunca vou me esquecer disso, uma chuva torrencial, lembra disso? Uma chuva torrencial, sabe o que eu fiz? Eu fiz assim uma coisa assim de sopetão, assim, uma coisa intuitiva. Eu peguei um guarda-chuva e entrei dentro do fórum, porque chovia dentro do fórum. O pessoal pegava os processos e jogava para os lados. Corria água pela escada. Corria água pela escada, eu peguei, tirei uma foto com o guarda-chuva e mandei. Olha, nós estamos assim. O que nós vamos fazer agora? Deu um movimento ali, claro, que não foi por causa disso, mas isso de alguma forma... Deu ênfase. De alguma forma simbolizou, e aí veio para nós fazer a construção do fórum, que na verdade foi na época acho que era o presidente, era o Hermínio, né, e o Léo acho que era vice. Não, mas foi, lembra, Vitor? Quando ele inaugurou sim. O prédio do Fórum Novo, acho que era o Hermínio. Foi o Hermínio, né? Que foi o que inaugurou o prédio. O prédio, foi o Hermínio. Que ele trouxe o Léo, né? Claro, até porque ele ficou o Nicanor ali como, né? Futuramente foi dado o nome da sala. Mas lembra da reunião do dia que saiu lá no tribunal, na sala da presidência, que o doutor Gerson estava junto, eu nem conhecia a sala da presidência do tribunal. Lembra que o Marcão e o Volpato pegam um papel, então o senhor assina aqui que vai sair a obra do fórum.
Isso. Lembra? Lembro disso. Não, e daí nós tivemos que correr para uma outra sala para fazer um requerimento lá. Eu não sei se foi um documento. Acho que não foi esse documento aí que era para assinar. Eu me lembro que foi. Eu me lembro que Realmente foi esse documento, sim. o Felipe Zonta estava junto aquele dia lá, me lembro. Isso. Nós estávamos lá. Então, quer dizer, são tudo coisas, né, presidente Ademar, assim, que hoje você enxerga a coisa já tá. Mas tudo que vem, né? E todo mundo tem essa. E na época foi sofrido, né? Mas foi muito sofrido, foi muito sofrido. Até depois que eu tenho um episódio, depois até vou dar a palavra para os colegas, senão fico eu falando aqui, o episódio depois da nossa luta para você cria a vara em 2005. Aí em 2009 os caras querem extinguir a vara e querem trazer uma notícia para nós de que posto é igual a vara. Quer dizer, não tem diferença nenhuma. Voltem para posto porque é igual. Né? Mas isso aí depois nós vamos chegar ao momento, eu queria passar para o pessoal isso. Não, né? Não sei se na sequência de gestão, porque está meio interligado. Na verdade, a segunda gestão do Vitor, as duas minhas e a do Glad, elas se confundem, porque é todo um trabalho que nós vinha, terminou a briga do fórum, a motivação da construção do fórum, aí era a vara, saiu a lei, lembra? Aí depois trabalhar para instalar. Para instalar. Aí quando acalma ali, nós estávamos lidando com a construção do fórum, lembra? Isso. Aí estoura o problema que o Vitor falou, que queriam voltar para trás, Lagoa, Palmeiras das Missões... Santiago... E tinha 7 ou 8. 7 ou 8, tá? Queriam voltar para trás, nós temos audiência pública lá na Câmara de Vereadores. Então nós foi um constante, não dava folga. As nossas gestões são diferentes das gestões hoje a nível estadual e tudo isso nós lidávamos com a ordem sem dinheiro. Lembro que os primeiros colégios de presidente que eu comecei a participar, cara, era um dia só. Não tinha muita coisa, porque a ordem não tinha dinheiro. Sim, não tinha. Não tinha dinheiro, tinha título protestado, tinha cheque sem fundo. Então, todo um trabalho, praticamente a segunda gestão do Vitor, com a primeira do Grupo AB+, praticamente foi de saneamento financeiro da ordem. Né? Tinha dívidas trabalhistas, tu ia no elevador lá na OAB, na Andradas, não tinha ninguém que não ficava trancado no elevador. Sim. Então, era a regra. Então, foi uma constante nas nossas gestões, e passado isso, aí quando começou a dar a calmaria, que a gente começou a receber iniciamos a receber os presidentes estaduais em Lagoa, aí nós começamos a trabalhar umas coisas mais produtivas. Tu lembra quando começou, na primeira interiorização? Primeira interiorização que teve? Sim, foi no rodeio. Foi o convite que nós fizemos. Num jantar, num churrasco lá em Porto Alegre, nós convidamos na verdade, quem convidou foi o Cassiano Castellano. O Cassiano foi para assar. Cassiano, exatamente. Quem fez o convite, entregou o folder do rodeio para a doutora Sulamita, que era secretária-geral na época, foi o Cassiano Castellano, e daí ela chamou o Cláudio Lamarck e disse: nós vamos fazer a primeira interiorização, então, lá no rodeio. A interiorização do ano seguinte vai ser lá em Lagoa Vermelha. Exato. E de lá para cá nunca mais houve esse rompimento. Sempre todos os rodeios teve essa, vamos dizer assim, essa interiorização, hoje mais regionalizada e tal, mas sempre teve. Então é uma sequência muito boa, né? Tem percalços, tem problemas, como todos tiveram, né? O Vitor falou, mas aí nós começamos a entrar naquela fase mais tranquila de fazer coisas, entregar para os advogados, era uma sede, né? E aí assim foi indo, que também foi suado, foram N viagens a Porto Alegre, tinha-se o terreno, tinha-se tudo, né? Mandaram nós fazer o projeto, chegamos em Porto Alegre, não, agora não é mais, agora vai ser um projeto padrão que eles tinham. Projeto padrão, e aquilo daí cozinhavam nós mais tempo. Aí eu lembro um episódio do presidente da Caixa lá. Vocês querem construir um prédio, vocês façam uma rifa. Peguem um potro e façam uma rifa. Me lembro como se fosse até hoje, né? E até hoje eu cobro dele isso, né? Então, assim, foram 3, 4 anos insistentemente falando de sede, e nós andávamos que nem caranguejo. Um passo para frente e 2 para trás. Depois que a gente conseguiu evoluir com os projetos esses unificados, e daí já na gestão
já acho que na segunda gestão do Cláudio, que deu presidente da OAB, já não era o Arnaldo, não me lembro agora. Presidente da Caixa. Da Caixa, já não era o Arnaldo, não lembro quem que era agora, não me falha a memória. A Rosane, talvez. Aí começou a fluir, aí começou então a definir calendário de obra, calendário de valores, aquela coisa toda. Mas todas as conquistas todas foram sempre inúmeras viagens a Porto Alegre para isso, para aquilo, né? E Câmara de Vereadores, levar presidente da Câmara de Vereadores, prefeito, entidades. Sempre em comitiva. Sempre em comitiva, sempre tentando mostrar a representatividade da sociedade civil. Foi aí onde nós mais conquistamos Vara do Trabalho, Fórum, né? Elevação da entrância. Elevação da entrância. Elevação também foi na nossa época, elevação da entrância. E hoje a especialização da Vara. Todos, o modus operandi foi sempre o mesmo, capitaneado pela OAB, mas com todas as forças vivas do município. Senão não vai. Aldemar, eu acho que aqui nós tivemos um período, somados os nossos períodos à frente da OAB, nós tivemos um diferencial dos demais presidentes. Me refiro ao doutor Paulo, ao doutor Sérgio. Na época eles trabalhavam com nada, né? Na época eles trabalhavam com uma salinha dentro do fórum e tinha que lotar para não atropelarem nós, falando a palavra bem. Para não atropelar. E não fomos atropelados, acho que uma vez, por causa do Dr. Jaime, que o Dr. Jaime bancou, foi lá né? no banco, bateu o pé Não e pode esquecer isso. era para nós ser despejados. Nós sermos despejados do fórum. Tá? Mas esse período que começou com o Vitor foi um período muito intenso, né, Vitor, em mudanças, a advocacia, nos termos assim de instituição, em termos de representatividade, né? Não estou interrompendo, mas foi um período que nós começamos a inserir os colegas no contexto do que é a OAB no Rio Grande do Sul. Lembro que nós íamos para o colégio com vários colegas junto para participar, para entender. Foi um período em que assim, teve mais oportunidade, né? A OAB local teve mais oportunidade, mas sempre teve representada. Sempre. Mas o que eu digo assim, as obras físicas da OAB começaram lá com o Dr. Vitor, porque as coisas vieram sendo oportunizadas. E daí já surgiu a construção do fórum, e isso, cada vez isso exigia que a OAB se postasse também, porque tinha um prédio novo e nós, dependendo de uma salinha, sem saber por quanto tempo, exigiu de nós que nós fôssemos adiante, né? E tudo isso aconteceu ao longo da gestão, das 3 gestões, né? A guerra anterior, a batalha anterior, era por coisas diferentes. Trazer um posto da Vara do Trabalho para a Lagoa, situações eram menos advogados e exigia-se menos, né? Depois é que as coisas começaram a tomar as proporções. Então, eu digo para vocês que uma noção de quantos... De 2005, Vitor, tua primeira gestão? 2004 até 19. 2004, até 9. Né? 4 até 9. É assim, houve uma... Eu participei de outras gestões, sempre estive ao lado, junto, sempre participando, a minha vida inteira como advogado da OAB, seja na época do Sérgio, seja na época do Dr. Paulo, a gente sempre teve essa vinculação com a instituição, né? Mas esse período de 2004, que é o que eu mais, para cá, do Vitor e do Giovanni, e o meu, que eu mais vivi a OAB, eu senti que foi um período de grandes mudanças na OAB local. Diga, doutor Aldemar. Tem ideia, em ambas as gestões, qual o número de inscritos que girava na subseção aqui? Contávamos, talvez, ativos aqui, 70, 100... advogados? Eu acho, né, Gladys, acho que você pode dizer com mais propriedade, mas eu me lembro que lá, acho que foi uns 70, 80, né, na época, lá, falando ali. Isso. Na segunda gestão tua, Vitor, eu lembro que nós iniciamos aquele trabalho de visitar os colegas. Sim.
Tinha 106. Na segunda, né? Sim, Deu 106. um upzinho ali, porque acho que ali não devia ter mais de 80. Depois aí já foi, mas eu lembro bem porque nós foi a primeira vez que a gente começou a ir visitar todo mundo. Vocês recordam o número de carteiras que vocês entregaram na gestão de vocês? Eu não recordo o número, né? Mas não me lembro, Gladys. Eu também não. O número de carteiras, não. No meu triênio foram 61 carteiras. Tem esse dado. Tem esse dado. Eu também não tenho. 61 carteiras e das 61, uma única carteira não foi entregue em solenidade, Vitor. Inclusive, eu entreguei a do Mica. Exato, a gente cada carteira, a gente fazia uma solenidade para os familiares e para entrega. E eu tive a honra de entregar para o Mica, o filho do Dr. Vitor. Eu já paguei essa conta ao contrário, né? Nós não tínhamos mais nada, né, Vitor? Lembra? Porque quando iniciou a obra, nós recebemos autorização para vender aquela sala do Vila Vicenza, porque ela perdeu o objeto, né? Então, em todo o meu período, eu entreguei as carteiras todas no meu escritório. Nós não tínhamos como fazer solenidade. Nem sala não tínhamos. Não tínhamos nem sala, nós tínhamos um período sem sala. Nós colocamos todo o nosso material numa sala sua, do Vitor, no segundo piso ali do Vila Vicenza. Exato. É Vila Vicenza, né? Vila Vicenza. E um da Tânia. Isso. Em 2 salas ali. Ficou todo amontoado ali, nós não tínhamos. Sim. A gente trabalhava na sala do fórum com o básico, e o restante, tudo nosso era nos escritórios, né? Nós fazíamos nos escritórios. Eu não tive o privilégio de entregar nenhuma carteira com solenidade. Aquilo que construiu. Mas isso é... Não, mas faz parte, né? A colocação que eu fiz, o número que eu coloquei, foi porque... Se na época, veja bem, na gestão do Vitor nós tínhamos 105, mas desse número, mais ou menos, em torno de 100, não passava muito disso, né, Vitor? E no período de 2016 a 2018, só nesse triênio foram entregues 61, veja que a escalada é... Mas eu acho, eu não tenho certeza, mas a escalada, posso estar me enganando, mas entre eu e o Vitor nós entregamos, não digo poucas carteiras, mas uma média mais reduzida. Sim. A escalada começa com... Eu lembro quando o Vladimir me falou disso aí. Eu acho que nós não entramos... Porque eu lembro do número de advogados ali na listagem que a gente recebia. Ela não extrapolou de uma eleição para outra. Se não me falha a memória, da outra eleição foi para 130. E, Johnny, um dado importante, um dado importante é que a nossa subseção abrangia lá, pessoal lá, São José do Ouro, Cacique Doble, Pai e Filho. Boa lembrança. Né? E, quer dizer, isso não era só em Lagoa, esse número. Era maior a área territorial. Nós pegava tudo, Barracão, São José e Cacique Doble. Cacique Doble, né? Nós trazia, quer dizer, queira assim, queira não, lá tinha uns 15 advogados, no mínimo, vamos dizer assim. Isso. Então, quer dizer, tudo isso se soma a esse número que nós tínhamos à época, né? Eu acho que a disparada de entrega de carteiras... iniciou a partir da gestão do Vladimir, e a do Dante, então, nem se fala, né? A do Dr. Dante é muita carteira entregue. O número da carteira que está para ser entregue ali seria 139 mil. Então lembra, Vitor, 139 mil. 139 mil. O colégio de presidente em Rio Grande foi o último colégio da minha gestão. Lá foi feita uma solenidade da entrega da carteira. 100 mil. 100 mil. Uhum. Então, o tempo passou. São 3 do GLAD, 6 são 9 anos. 40 mil. Entregue 40 Se somar em todo o estádio aí, já vai chegar em quase 40 mil advogados. Veja que coisa, né? Foi feita uma solenidade para entrega da carteira lá no colégio, da carteira número 100 mil. Aos 3 colegas que se encontram aqui, e já uma referência pelo que foi dito, mas enfim, advogar no passado em Lagoa Vermelha, o que mudou, que chama atenção? Talvez esse contato direto, enfim, mas pontuar algo que na reflexão aí seria interessante e talvez se é bom, ou com que olhos vê essa alteração? Presidente, assim, eu acho que todo tempo tem o seu tempo, tem seu momento, as pessoas, né? Tudo tem suas vantagens e desvantagens. Mas eu gostaria de fazer um pequeno detalhe que não deixar passar. Aliás, 2 detalhes que não deixar passar.
primeiro detalhe foi que o doutor Giovanni lembrou de uma atuação da ordem em relação a uma situação de um magistrado do trabalho que teve um problema aqui, e foi a atuação da ordem em conjunto, não foi a atuação do presidente, foi a atuação da ordem, da diretoria, foi a atuação da ordem, e nós tivemos um respaldo tão grande que, à época, vocês lembram disso? Bom, Vladimir, né? Era a desembargadora Guilhermina, desembargadora Guilhermina, que era corregedora geral, que veio à Lagoa Vermelha, saber o que estava acontecendo em Lagoa Vermelha. Lembra disso, Glad? E, por coincidência ou não, em um mês nós já tínhamos outro magistrado, né? Eu estava para vir outro magistrado, né? Eu recordo, Vitor, só fazendo um parêntese que nós nos revezávamos, Aldemar, para ir assistir às audiências na Vara do Trabalho. Né? Para proteger as prerrogativas dos colegas. Isso, na verdade, é um episódio, assim, felizmente, raro, muito raro, né? Mas que marcou muito, né? Na época, né, Vitor? Marcou. Porque a gente estava nós vivíamos num momento muito tenso. Os colegas iam fazer audiência, antes de entrar na audiência já estavam nervosos, coados, né? Era um clima muito ruim, né? E depois de algumas coisas que aconteceu, nós como direção na época, né, Vitor? Começamos a nos revezar e íamos até assistir. Não lembrava disso. Assistir audiências dos colegas, é verdade. Eu me lembro, Vladimir, que numa oportunidade, eu, como presidente da OAB, fui eu que assinei os ofícios, que mandei, que tomei a frente, é óbvio. Sim. Né? Mas junto com todo mundo. Numa audiência que aconteceu isso, que a corregedora veio aqui, né, falou o que tinha que falar, não sei o que ela falou, mas enfim, as consequências a gente sabe. E o juiz me disse assim: o que o senhor tem contra mim? Na audiência. O que o senhor tem contra mim? Eu não tenho nada, absolutamente nada contra, não tenho a favor, não tenho nada. Eu só sou o presidente da OAB, represento a OAB e fiz o que, né? Quer dizer, então, Fiz o meu dever. Essa questão, então, né, que assim, ó, e eu me lembro, assim, ó, desses episódios, tu veja como a força que a OAB tinha tendo a sua razão, obviamente, ninguém estava aventurando, né? Vocês não lembram de um outro episódio que teve um problema daí, que nós não vamos, né, dizer nomes, enfim, mas teve um problema com um colega advogado que enfrentou uma situação ruim, assim, uma situação de ordem até institucional aí e tal, e dois promotores de justiça à época deram uma entrevista na rádio de um processo que o processo corria sob sigilo. Recordo. Recorda disso? O processo corria sob sigilo. Na tua gestão. Foi, sabe? O processo corria sob sigilo, os promotores foram lá e envolviam um advogado. Ninguém vai discutir mérito, nada. Só envia como é que a situação foi feita. Bom, como a situação foi feita, assim, nós fizemos, inclusive foi a capa aqui da Folha do Nordeste, nós fizemos a advocacia e tal, não me lembro como é que foi o título, mas que a advocacia se resignava, né, enfrentava a situação que foi criada por conta desse movimento que foi feito, que nós entendemos e era irregular. E nesse meio tempo houve um conflito com a própria magistrada na época. Não sei se os colegas lembram que houve ações judiciais do promotor contra a juíza e da juíza contra o promotor. Na época, eu havia no meio. Sim. Eu havia no meio ali para. Lembra disso? Lembra disso? E as consequências disso foram. Então, isso foi a atuação da instituição, tu entende? Quer dizer, uma situação foi posta, a advocacia foi em cima e deu essa ressonância. Logo, a gente já começou a criar calo na mão, né? Começamos a ficar, de certa forma, assim, todas as instituições se respeitando da maneira como deve ser, né? Então isso, desculpa, não, bem tranquilo. Falou a pergunta da advocacia. E exigiu firmeza da OAB enquanto instituição. E mostrou a força, obviamente, da instituição local da instituição. e seccional, porque ela tem o respaldo também, né? Claro. Mas nessa época aí, claro, tivemos todo o respaldo da seccional, mas nessa que nós bancávamos aqui, né? Lembra que essa foi tudo uma coisa nossa aqui. Essa da Vara do Trabalho foi nossa mesmo. Nossa mesmo, né? Também. Quem participou da reunião foi nós, três aqui, e mais o Dr. Chiesa. Isso. Vitor, eu quero dizer assim, talvez por eu ser o advogado mais velho de nós aqui, mais experiente de todos, né? Eu digo para vocês que a advocacia lagoense sempre teve um aporte muito bom de parte da OAB. Eu lembro que eu estava iniciando a advocacia, tinha um escritório aqui na Afonso Pena,
e já estávamos eu e o doutor Sérgio. Uma manhã, bate na porta e entra um delegado dizendo que era para nós entregarmos certos documentos de um cliente nosso. Nós, começando na advocacia, levamos por surpresa, mas também não nos intimidamos, dissemos que não, que se ele tinha algum mandado de busca e apreensão, coisa assim. Ele disse que não tinha, mas que era para nós entregarmos. E nós não dissemos que não íamos entregar. Nós, na verdade, não tínhamos esses documentos conosco, mas dissemos que não íamos entregar porque nós estávamos no nosso direito, nós tínhamos a inviolabilidade do nosso escritório e tudo mais. Passado esse momento, nós até no susto nós resolvemos que esse assunto vai morrer aqui e pronto. Não demorou muito, veio uma intimação da delegacia de polícia para nós irmos como advogados prestar depoimento lá na... Foi então que, na época, o presidente doutor Sérgio, a gente falou com ele, e lembro muito bem que a Cleia estava por vir a Lagoa, naqueles dias. Mas não teve dúvida. Chegando em Lagoa, o doutor Sérgio fez um habeas preventivo e que foi assinado por ela. Ela foi presidente, né, na época. Né? E ela assinou como presidente da... Tivemos o habeas deferido, não prestamos depoimento e aquilo encerrou. Quer dizer assim, acho que o advogado lagoense não tem o que temer, porque sempre que ele precisar, a instituição vai estar ao lado dele. E eu vejo isso ao longo de várias gestões que foram passando, cito mais as próximas aqui, né? E vejo que nunca, em tempo algum, alguém ficou desamparado com a... Isso sim, isto para mim é instituição. Ordem, para mim, é para proteger o interesse dos seus advogados. Nós temos que ser mais bairristas, nós temos que ser mais corporativista. Esse é o termo, Vitor. Nós temos que ser muito mais... Todos são corporativistas. Os magistrados são, os promotores são. Por que nós não somos? Né? Tá faltando ainda falta esse corporativismo ser mais forte. Né? Mas, em termos de instituição, eu acho que o advogado da nossa subseção não tem o que reclamar. Né? A representação e a defesa das prerrogativas sempre foi o requisito número 1. De todas as gestões. De todas as gestões. Falo de todas que eu conheço. E olha que eu venho lá do tempo do Dr. Jaime, do Dr. Olavo, sabe? São muitos. Eu nunca vi algum advogado ficar desamparado pela instituição. Doutor Vitor, retomando a pergunta, advogar no passado em Lagoa Vermelha, né? E aí vem uma série de situações ali pela o meio digital, a inteligência artificial, enfim, mudou da época da gestão, enfim, a sua constatação a percepção em relação a essas alterações, se é que tiver. Com certeza, né, presidente Ademar? Mudou, sim. Mudou. A advocacia hoje, ela é totalmente diferente, né? E veja bem, falando agora no processo eletrônico e na inteligência artificial, né? Mesmo nós com a inteligência artificial, que os debates estão cada vez mais acalorados com relação a isso, né? Nós sabemos hoje que os tribunais lá já têm os seus algoritmos, lá só na chegada dos recursos lá já tem, né? Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, principalmente os tribunais superiores, né? Na questão das admissibilidades, há muito tempo isso, e até por uma feliz ou infeliz coincidência, lá do STJ ainda se nomearam de Vitor, né? O computador lá que está fazendo... Né? Homenagem. Mas assim, ó, o que eu acho? Eu acho que a advocacia, ela era uma advocacia mais artesanal. E ela sendo mais artesanal, era uma advocacia olho no olho. Era uma advocacia que você ia lá e pegava a pasta suspensa, abria na frente do teu cliente e ia lá falar com você. Tanto é que as pessoas procuravam ter escritório na porta da avenida, né?
era na porta da avenida, porque era um estabelecimento que necessitava daquele circulação de pessoas para ver ali e tal, como é que acontecia, né? Hoje em dia é uma realidade totalmente diferente. Isso pode ser um simples exemplo, mas no conjunto traduz que como é. Por exemplo, hoje, eu não sei os colegas, vamos dizer assim, hoje você resolve quase tudo. Você resolve, nós estávamos falando por WhatsApp, você tem um contato assim com o cliente é só por uma situação mesmo necessária, para ele ir até você no escritório, né? Hoje em dia a porta fechada, né? Escritório com porta fechada, né? Quer dizer, então essas questões, o presidente Ademar, eu acho que mudou muito, e mudou muito com a convivência do ser humano, é muito diferente. Eu vou te dizer assim, se era melhor ou é pior, não sei. Eu preferia aquela época. Teve uma época que os mais experientes, um pouquinho que nós comentávamos, na época dos advogados de João, né, João Paulo, Paulo e Silva, João de Paula. João de João de Paula, Paula. e mais aqueles outros contavam, o falecido doutor Pereira contava, diz que chegava 4 horas da tarde, o pessoal parava no fórum e iam tomar café. Paravam e iam tomar café. Parava tudo lá no fora que tinha o que tivesse que iam tomar café. Em algum lugar todo mundo ia tomar café. Bom, voltava. Então, veja assim, como é que era, né? As coisas na época dele, as coisas vão. E hoje em dia a gente não consegue enxergar mais ninguém, né? A gente não se enxerga e me enxerga muito menos as pessoas dentro do fora. Então eu acho assim, ó. Eu não vou te dizer se hoje está melhor ou está pior, mas acredito que no conjunto da obra a advocacia na época. Porque a gente né? Já tem uma caminhada, a gente fala pela gente. Eu acho que era muito melhor antigamente. Muito melhor. Doutor Giovanni. Eu também concordo. Né? Cada tempo é um tempo. Né? A gente não pode querer voltar ao tempo da máquina de escrever Hamilton 98. A não ser se eu fosse o saudoso Carlinhos Moreira para bater, né? Porque eu batia muito mais rápido que qualquer um, né? Mas, sem olhar pro teclado, né? Sem olhar pro teclado. Então, assim, isso não existe. Isso é uma utopia, né? Mas, assim, eu acho que as coisas evoluíram demais, muito rápido na advocacia, nesse sentido, e levou ao afastamento. Não se tem mais aquela advocacia artesanal. Lembro do doutor Darcio Vieira Marques falando, né, que ele no escritório dele, ele não queria advogados porque ele não queria ações de massa. Ele ainda era do tempo que ele atendia o cliente pessoalmente, que ele ia na empresa atender, né? Mas o doutor Darcio também já era um advogado mais experiente, foi professor de todos nós aqui, nós três foi, né? Então, assim, ó, eu também concordo eu penso que era muito melhor. Você produzia com mais tranquilidade e a própria relação com os colegas, ela te trazia conhecimento. Porque você trocava uma ideia lá no cafezinho da OAB, você trocava uma ideia esperando uma audiência, processo assim, processo assado, né? Você tinha esse contato diário, porque tinha que levar processo no fórum, tinha que buscar processo no fórum. Isso acabou. Temos que respeitar o tempo, mas como a pergunta é objetiva, a resposta tem que ser objetiva. Eu penso que o nosso tempo era muito melhor que esse tempo atual. Teria algum risco da desumanização do direito nessa linha de raciocínio? Waldemar, deixa eu pegar o gancho ainda da advocacia moda antiga e da advocacia atual. Eu penso que está acontecendo um desculturamento do advogado. Tá? Uma vez caía um processo na mesa a gente corria onde para ver? Bom, recorria aos livros, ia buscar onde? O nosso maior recurso era a revista dos tribunais. Isso. Mensalmente chegava lá e semestralmente vinha um índice. Isso, onde a gente ia fazer a pesquisa. Isso. Daí, vamos pegar um exemplo, sei lá, ação de despejo. Tu ia lá, folhava, achava a ação de despejo e tinha que ler lá, às vezes, 8, 10, 20 acórdãos para procurar um que se encaixasse naquilo que tu estavas fazendo. Mas tu estava lendo 8, 10 acórdãos que talvez nenhum fosse servir para o teu caso naquele momento, mas estava registrado na tua memória que existia uma situação assim, assim, assim. Hoje, o que a gente faz? A gente vai lá na busca, seleciona os critérios, refina o máximo possível. No critério de busca. Né? De busca e cai prontinho. Tá?
E isso, para mim, está empobrecendo O conhecimento. isto, tá? E então, outra coisa, você escreve aquilo que você lê. A gente, por vezes, na hora de escrever, ainda bem que o corretor do computador faz isso aí para a gente, porque a gente perdeu o hábito da leitura e está escrevendo, nós estamos emborrecendo para fazer as coisas. Ainda bem que tem recursos aí que estão suprindo essa, né? Por isso que eu vejo assim a advocacia com a criação da inteligência artificial, que é uma coisa que não Chat tem. GPT agora. Hoje o advogado, hoje advogar, Critério de busca ali lá com uma petição eu assim, perfeita, né? eu vou te dizer o seguinte, hoje o advogado precisa saber 90% de informática e 10% de direito. Se ele souber fazer a busca, o resto ele vai andar. Então, acho que isso está trazendo, assim, é muito maléfico para a advocacia. Né? É uma profissão que nós falávamos ali fora, né? Tomara que eu esteja enganado, mas é uma profissão que talvez esteja com os dias contados. Não a curto prazo, né? E que não sirva também de desistir para ninguém. Mas, pela forma como as coisas estão andando, né? E nós estamos apurando, eu vejo hoje muito jovem advogado louco para fazer uma audiência telepresencial. Ele não sabe o que é pegar o cliente, botar o cliente no carro, se dirigir até o local, você ter o contato com o cliente valorizar, Vitor, o teu serviço. Giovanni, o cliente, quando está junto contigo, ele se sente protegido. Quando ele está num outro local, você está fazendo, fica muito vago. Outra coisa, isso até deprecia financeiramente o serviço. Ou tu vai julgar que o cliente vai pensar quantas audiências esse advogado faz por dia, assim, tudo está muito fácil para ele. Sim. Sabe? Então, assim, eu assino embaixo o que o Vitor disse, assino embaixo aquilo que o doutor Giovanni disse, a advocacia de antes era melhor que a de hoje. Com certeza. Doutor Giovanni, qual foi o momento em que o senhor mais sentiu o dever de representar a instituição? Seja a OAB em si ou determinado ato que motivou a presença da OAB e a presença da instituição durante a gestão? Foram vários, né? Foram vários, Vitor. Foram vários, mas um que me chama, agora você fazendo essa pergunta, vou também utilizar o que não vamos fazer nomes, né? Até porque não vem o caso, o importante é o fato, né? Onde uma situação que me fez representar efetivamente a ordem foi num dia da semana, 5 horas da tarde, eu recebo uma ligação do delegado da Polícia Federal que eu devia estar como presidente da OAB às 5 horas da manhã no posto de Caseiros. Ponto. Mais nada. E o Dr. Vladimir me acompanhou nessa diligência. Então, ali, a gente pôde dar o suporte para o colega, que frise, não tinha absolutamente nada, né? Graças a Deus. Não tinha problema nenhum, não houve problema nenhum. Mas a gente pôde dar um suporte para ele, porque o escritório era na casa dele. Ele tinha um bebezinho pequeno, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro também. 3 viaturas da PF, né, entrar. E ali, tipo assim, ali eu senti, como ser humano, como advogado e como presidente da OAB, a importância da instituição. Porque a gente falou pro delegado, calma, não vai ter problema nenhum, o senhor vai poder olhar tudo, não tem problema nenhum. Só vamos respeitar que a esposa dele está deitada, tem um bebezinho pequeno, e ali houve a imposição da ordem, e ela foi respeitada, e daí o próprio delegado pediu para os agentes
e com mais calma, procurar, e daí nós dissemos para ele, o colega vai mostrar tudo, tem um pouco de calma, porque o susto é grande, 6 horas da manhã. Então, dentre tantas, ali foi uma que mais me marcou, a representação da ordem protegendo um colega. Depois teve outras tantas, né? As comissões mistas, que também você representava a ordem. Mas, como é um fato marcante, esse foi um fato marcante na minha gestão. Doutor Dito. De episódios, como nós falamos aí, tiveram tantos, né, mesmo, exatamente, de episódios de vitórias, né, de alegrias da OAB que tivemos com as inaugurações, com as instalações e tal, e tiveram episódios, como a gente já colocou aqui, de situações envolvendo colegas, né, mas agora esse episódio que me chamou muito a atenção e que a OAB se mostrou presente e teve a ressonância necessária de todas as outras instituições, foi essa vez que nós tivemos esse problema que envolveu o Ministério Público e o Poder Judiciário aqui em Lagoa Vermelha, e um colega que, inclusive, a situação foi tão grave que, quando eu subi para o gabinete para falar na época com o magistrado ou a magistrada, também não importa o gênero agora também, né? Quando eu fui falar, existia uma situação consolidada em frente a esse colega. Já estava consolidada a situação em cima da mesa do magistrado. Quando eu saí de lá, aquele papel não circulou mais. Isso foi porque assim, e eu não estou falando para nós fazermos algo na oportunidade que não fosse algo que nós podíamos fazer e devíamos fazer. Não foi nada diferente disso. Tanto foi verdade que aquele movimento que estava já consolidado para acontecer, ele foi recuado por conta da atitude da OAB. Esse é um outro episódio também. Passamos por alguma, né, Giovanni? São situações. Lembra, Vitor? Nós estávamos numa reunião da OAB e saiu os valores da falência da SPOD. Uhum. Nós estávamos ali na sala ainda do prédio do Vila Vicenza. Começaram a ligar os colegas que o juiz está vara no trabalho e eles pediram os alvarás para os reclamantes, para as partes. Largamos a reunião, eu e você, fomos direto na vara do trabalho. Não era na vara do trabalho, era no juízo falimentar. Não era na vara. Era no juízo do trabalho, lembra? Era no juízo comum, né? Isso. Mas eram os alvarás referente aos créditos trabalhistas, né? Nós largamos a reunião e fomos lá e tivemos que insistir, lembra? Eu não me lembro quem era o magistrado, ou magistrada também, né? Mas tivemos que argumentar, porque daí ele puxou outros assuntos e tal, não, nada a ver. Embaralhou tudo. E daí nós batemos no final. Precisamos dessa posição. Agora, os alvarás têm que sair em nome dos colegas. Agora. E nós tivemos que bater firme na mesa, lembra que fosse hoje, para que ele demovesse da posição de liberar os alvarás para as partes. Também foi um fato que teve a participação efetiva da ordem. Não é o presidente, nem eu era o vice, o Vitor era o presidente. Não foi o presidente que foi lá e nem o vice, foi a OAB, e a gente também, uma situação consolidada que nós conseguimos reverter em prol da advocacia. Isso é atitude, né? Isso é atitude, coragem. Isso que tem que ser o advogado. Olha, eu digo que a advocacia não é para fracos, tá? E a presidência, né, Sobrar o pinto. é para alguns mais fortes ainda, digamos assim. Eu acho que eu ouvindo esse relato deles, eu participei, acompanhei todos. Esse relato do doutor Giovanni foi uma coisa assim que nos deixou. Era 8 da noite, ele me ligou e disse: amanhã de manhã eu tô te pegando e temos que acompanhar assim. A gente não tinha nem ideia do que era, com quem era e nem onde era. Sim. Né? Nós não sabíamos do que se tratava, se era problema para pensar numa gravidade. Tu pensa em tudo. Tu pensa em tráfico, tu pensa em pedofilia, tu pensa em arma, tu pensa sempre na esfera mais próxima à criminal, né? Uhum. A gente mas assim, deixou nós realmente uma noite sem dormir, né? Eu acho que foi
Acho que nisso, né, Vitor? Acho que nada pode superar uma situação dessa, você ir acompanhar uma situação, né, sem saber com quem. Mas será que Giovanni não é comigo? Não vou te acompanhar, não é comigo? Né? Então é uma situação bem... Eu, felizmente, não tive essa turbulência que o Dr. Vitor e o Dr. Giovanni tiveram, né? Acho que foi mais ou menos uma gestão tranquila. A coisa que mais criou um certo clima tenso foi que no último ano da minha gestão, foi 2018, foi declarada a inconstitucionalidade daquela lei da assistência judiciária, dos advogados dativo, que não iriam mais, não poderiam mais, não seriam mais pagos. Tá? E eu me lembro... Não seria mais as certidões. Como? Não seria mais aquelas certidões que os juízes davam e os colegas... Mas tinha sido encaminhava o pagamento tinha sido o acompanhamento das audiências tinha sido julgado como inconstitucional esses pagamentos. Isso? Eu não lembro. Recorda? Eu sei que foi feita uma assembleia... Isso, daí nós convocamos uma assembleia e nós tínhamos uma lista de advogados que nós íamos alternando para acompanhar os processos dativos. E por conta disso, né, não viria mais valores, e foi pedido para convocar uma assembleia, e nessa assembleia foi decidido que a classe iria paralisar. Né? E daí entrei em contato com a direção do foro, expliquei para o Dr. Gerson. O Dr. Gerson foi muito compreensivo. Ele disse: olha, só que como é que eu vou fazer? Eu tenho uma pauta aqui pronta e não tem ninguém para fazer. E eu digo: olha, doutor, infelizmente vim lhe comunicar que do outro lado da rua a Assembleia decidiu por paralisar. Né? E enquanto na Assembleia a gente estava decidindo isso, tinha colegas fazendo audiência. Né? Isso criou um constrangimento, criou um atrito até pessoal comigo, porque eles disseram que eu não poderia, eu simplesmente estava respeitando uma decisão tomada em Assembleia, né? E realmente teve dois fatos bem que marcaram, situações chatas que marcaram, assim, porque aquilo parece que é voltado contra mim, né? Mas logo depois disso, com o auxílio do Dr. Gerson, a gente conseguiu, ele continuou fazendo constar nos termos da audiência os valores, inclusive valores melhores do que aqueles que até então cada um recebia pelo que fazia. É que não se tinha, eu acho, uma definição por parte da OAB em relação à advocacia dativa, né? Não os tinha. Atos do tribunal ali que Isso. Tá? Mas daí passaram a ser fixados os valores em cada ato, tá? E cada um depois que tinha a fixação tratou de cobrar o Estado, se recebeu. E todos receberam. Todos receberam, né? Tá? Mas assim, eu confesso, não tive assim coisas mais marcantes, mas essa foi uma das que mais impactou, porque eu acabei arrumando um certo dissabor dentro da própria instituição. Mas são coisas, né, que por ser presidente, você tem que tomar as atitudes, você tem que agir. E às vezes é tudo... E a Assembleia decidiu ali por maioria. Não, e tem que conduzir isso, não adianta. Mas tem coisas, né, tu tem que tomar. Às vezes tu não tem nem como consultar alguém, tu tem que tomar. Tu tem que estar preparado para a função. Tem coisas que caem no colo que você tem que resolver. Por isso, que não vai ser uma AI, um chat GPT que vai alterar a estrutura que o advogado tem do advogado do livro, o advogado do estudo. É nesses momentos aí que eu vou fazer? Vou lá pro chat GPT? Tem coisa que né? Quer dizer, fazendo um exemplo banal aqui. Mas eu lembro... Ou tu tem o conhecimento ou tu não tem. Não tem. Como é que tu vai adquirir isso, né? Eu lembro de uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, já acho que pós-presidência da República, que ele disse assim: você tem todos os assessores, você tem todos os ministros, você tem um aparato à tua disposição, mas tem um determinado momento, você, presidente da República, que você está entre quatro paredes, só você, e a decisão é somente tua.
isso aí. E isso eu guardei na entrevista, e é exatamente isso. Cada um no exercício da presidência de qualquer instituição, entidade, tem um determinado momento que você fica. Você vai estar só e vai ter que tomar E decisão. você vai ter que. Você vai ouvir o João, vai ouvir o Pedro, vai ouvir o Paulo, pode ouvir todos os teus conselheiros. Mas a decisão final é 4 paredes e você. E ela pode agradar a todos, agradar a uma parte ou não agradar a ninguém. Então, esse é o ônus do cargo. Do cargo. Deixando o questionamento voltado ao advogado que está iniciando a carreira, né? Qual o conselho que se é possível, ou dicas, conselho, enfim, sobre a maneira de se portar ou como atuar e o que ele deve evitar, Dr. Vitor? Olha, presidente Aldemar, assim, é uma responsabilidade grande, né? Essa questão de você dar um conselho, né, desse tamanho, mas eu acho que se você tiver uma base bem consolidada como advogado, que eu acho que são aquelas 3 palavras, né? Estuda, estuda e estuda, né? São a palavra dita 3 vezes. E aí você consegue consolidar algo de que não vão te tirar. Sabe, e esse negócio da leitura que o Dr. Vladimir aí observou e relembrou, isso é tudo, eu acho, né? Não tem como ser diferente disso. Então, vamos dizer assim, aspas, conselho, seria estude, trabalhe nesses termos, nesse sentido, e seja humano, porque a advocacia não pode se transformar simplesmente num número, né? Numa pastinha lá que, não, o doutor Giovanni, quem é o doutor? O doutor Giovanni é o número 5, né? O doutor Vladimir é o número 10, né? Não, é o doutor Vladimir, o doutor Giovanni, o doutor Aldemar. Então, assim, eu acho que o estudo e ser humano, você não esquecer que existem pessoas, e o advogado lida com os valores mais importantes, ou não sei se são os mais importantes, mas são muito importantes, como é o patrimônio, a liberdade, né, a honra, então a vida. Então, seria, entre aspas, se pode chamar de um conselho, seria isso, presidente. Dr. Giovanni. Eu inicio falando para os jovens advogados que hoje eles têm um suporte da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, que nós aqui, nenhum de nós teve quando iniciamos. Então, a Ordem te dá o primeiro amparo hoje. Há um projeto, um programa de inserção do jovem advogado na profissão. Fora isso, também concordo. Como dizia o Dr. Darcio, não inventa a moda. Tudo está nos livros. A resposta está nos livros. Eu ouvi muitas vezes dele, não como aluno, como colega em processos que nós trabalhamos, tive o privilégio de trabalhar junto, e ele respondia, não inventa a moda. Tudo está nos livros. Aí fecha com o que o Dr. Vitor falou. Estudar, ética, ser humano, ter tolerância é importante para que você construa uma vida profissional. Com calma, a advocacia ela é cada vez mais difícil. Você não vai ter frutos de um dia para o outro. Ela é uma das atividades que mais demora a roda girar, né? A roda girar. Então, assim, tenha calma. Você sendo um bom profissional, lugar tem para todos. Dr. Vlad. Olha, Aldemar, eu me lembro desde a época em que eu iniciei a advogar, tá? que se comentava que a advocacia era um ramo que estava entrando em colapso. Eram muitos profissionais lá na época, se imagina, né? E de lá para cá eu continuo ouvindo essa mesma colocação. Eu quero dizer para vocês que o número de profissionais não é o que vai resolver o futuro da pessoa. O que vai resolver o futuro dela é aquilo que ela está disposto a dar dela,
o trabalho que ela tem, o tempo que ela vai tirar para estudar e assim, a vontade de crescer. Eu vejo muitos advogados, jovens advogados, que eles acreditam que tudo vai acontecer por passe, como um toque de mágica, né? Que as coisas virão, que tudo vai acontecer. E eu penso bem diferente. Se você não correr atrás, se você não arremangar as mangas e buscar o que deseja, ela não vai chegar nunca. E pode não ter nenhum advogado, pode ter 100 advogados. Só vai vencer na vida aquele que estudar, trabalhar, tá? E uma coisa importante, que tenha humildade. Tá? Não é porque você pegou uma carteira de advogado que você vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer, tá? Então, trabalho, estudo e humildade são coisas que, com certeza, abrem as portas para um bom futuro. Bom, nós chegamos ao final do podcast aqui e, pela ordem cronológica, como nós colocamos, o Dr. Vitor, o Dr. Giovanni e o Dr. Glad, que teve uma sequência de conquistas e de batalhas que iniciaram na gestão anterior ao Dr. Vitor, do Dr. Vitor, que deu sequência ao Dr. Giovanni, que deu sequência ao Dr. Vladimir e que deu sequência à gestão futura. Como disse antes, não há um presente forte sem um passado sólido, né? E gostaria, por fim, e para finalizar aqui, embora a redundância, mas no entendimento, Dr. Vitor, ser advogado é... Para completar a frase, Isso. ser advogado, eu posso dizer o seguinte, eu só fui isso na vida. Eu não sei. Agora que eu tô carregando uma pedra, viu, né? Mas eu só fui isso, né? Então, assim, ó, ser advogado, para mim, é uma das coisas mais importantes que aconteceram. E essa missão de ser advogado, eu lembro sempre de uma passagem do livro do Piero Calamandrei, que fala Eles, os juízes vistos por um advogado, onde ele está lá com uma dor aqui, outra dor aqui, um advogado já ancião, lá embaixo, lá na escadaria, está lá já praticamente desfalecido. Chamam o pregão e chamam o nome dele. Quando chamam o nome dele, ele se transforma num leão. Ele se transforma naquele que vai lutar pela sua profissão, pelo seu direito e pelo direito do seu constituinte. Tem coisa mais linda que isso? Para mim não tem. Então, para mim, advogado é isso, essa maravilha toda. Doutor Giovanni. Bom, ser advogado é você não ter rotina. Nenhum processo é igual ao outro. Todos têm uma peculiaridade. Então, te faz você todo dia trabalhar, todo dia ter um fato novo e te faz você pesquisar. Isso é uma coisa que sempre me fortaleceu, me deu combustível para exercer a profissão que eu escolhi também, né? Gosto, estou na profissão porque eu gosto, né? E, acima de tudo, nós hoje, desde a criação da primeira escola de advocacia, nós representamos a sociedade. Nós somos o elo de ligação entre os poderes constituídos e a sociedade. Isso hoje é a parte que mais importa hoje no momento atual, é o advogado representar o seu constituinte, a sociedade na qual ele está inserido perante os órgãos competentes. Doutor Glad. Pois é, Aldemar, tu me deixou pensativo. Desde que a palavra passou para o Vitor, eu fiquei pensando nisso aí, uma coisa que não... Mas o que me ocorreu é bem simples, bem curto. Eu acho que ser médico é salvar a vida. Ser advogado é salvar tudo o resto que tem validade para uma pessoa depois da vida. A liberdade, o Vitor colocou antes, a liberdade, o patrimônio, né? Então, enquanto o médico cuida da vida, nós, advogados, cuidamos de todo o resto que a pessoa tem de importante. Isso aí. Bom, agradeço então novamente a presença dos colegas e
Meu muito obrigado.